Olá, eu sou o Gabriel, bolsista de iniciação científica do CNPq e participante do 28º Cicusp. Eu sou do 8º período do curso de Química e sou orientado pela professora Andrea. O meu projeto, Nanopartículas Luminescentes por Conversão Ascendente de Energia para Aplicações em Teranóstica, consiste na síntese, caracterização e funcionalização dessas nanopartículas, são chamadas de UCNPs. E nesse trabalho eu vou falar um pouquinho sobre a relevância delas nos dias de hoje, qual o princípio da luminescência delas e também como elas foram preparadas e caracterizadas nesse trabalho. Primeiramente, por que essas nanopartículas são tão relevantes para se estudar atualmente? Conforme o avanço da ciência, métodos analíticos cada vez mais sensíveis foram desenvolvidos com base no uso de compostos fluorescentes. E entre eles, a gente pode citar o imageamento de células e tecidos e o desenvolvimento de sensores. Os fluoróforos tradicionais, como corantes orgânicos e quantum dots, embora são muito utilizados, possuem diversas limitações devido à sua emissão depender da absorção de luz de baixos comprimentos de onda, como o ultravioleta. Entre essas limitações, a gente pode citar baixa capacidade de penetração nos tecidos inerente ao baixo comprimento de onda, possíveis danos às biomoléculas pela exposição prolongada à radiação UV e a baixa razão sinal ruído devido à autofluorescência do meio biológico quando exposto à luz UV. As UCNPs, por sua vez, elas são capazes de emitir luz quando excitadas em maiores comprimentos de onda, que são na região do infravermelho próximo, que compreende justamente a região da janela biológica, que é onde as biomoléculas absorvem a menor quantidade de luz possível, eliminando assim todas as limitações sobre os fluoróforos tradicionais. As UCNPs elas são compostas por uma matriz orgânica de fluoreto de sódio e ítrio, dopadas com pares de íons de terras raras, como iterbio e érbio ou iterbio e túlio, que são responsáveis pela emissão de luz a partir da radiação IV. Aqui nesse diagrama de energia, a gente pode ver que o iterbio ele age como um íon sensibilizador no sistema, ou seja, ele é responsável por absorver os fótons e transferir a energia para os íons ativadores, no caso o érbio ou o túlio, que são justamente os responsáveis pela emissão de luz da nanopartícula, por conta das transições internas 4F e 4F. Aqui nas outras imagens, a gente tem aqui em cima uma comparação da emissão de luz entre quantum dots e os CNPs no imageamento de tecidos. A gente pode ver que o quantum dot ele não exibe luminescência quando está sobre um tecido mais grosso, enquanto o CNP exibe. E justamente isso acontece por conta da maior capacidade de penetração da radiação infravermelho no tecido e atinge a nanopartícula e faz ele emitir luz. Enquanto o ultravioleta não consegue penetrar tão fundo e por conta disso a gente não consegue observar emissão de luz alguma no quantum dot. E aqui embaixo a gente tem uma ilustração esquemática de um sensor em papel baseado em um CNPs para o teste de cocaína. E basicamente ele funciona quando a molécula de cocaína é reconhecida pelos aptâmeros do sistema, a luminescência da nanopartícula é suprimida por conta de uma transferência de energia para uma nanopartícula de ouro que está ligada a esses aptâmeros. E essa diminuição na luminescência da nanopartícula é proporcional à concentração de cocaína no meio. E esse teste ele pode ser feito tanto usando amostras de saliva quanto amostras de sangue. E por isso, o objetivo desse trabalho é sintetizar, caracterizar e funcionalizar os CNPs com alta intensidade de luminescência para futuras aplicações. Foram preparadas os CNPs dopadas com 20% de iterbio e 2% de érbio para emissões no verde e no vermelho, e dopadas com 25% de iterbio e 0,3% de túlio para emissões no azul e vermelho. Diferentes métodos para síntese foram usados para obter os CNPs nas duas fases cristalinas possíveis, a cúbica, que é denominada de fase alfa, e hexagonal, que é denominada de fase beta. Aqui no esquema 1, estão descritos dois métodos, que é o de coprecipitação e o hidrotérmico. No balão, que ele está sendo aquecido em banho de silicone, os precursores dos íons terras raras, de sódio e flúor, são misturados juntamente com o agente complexante, que no caso é o PVP. E eles são misturados em
usando etileno glicol como solvente. Essa mistura ela é mantida sob agitação constante até que todos os precursores aqui estejam dissolvidos no solvente. Então, são aplicados dois métodos diferentes. O de coprecipitação, em que a reação segue no balão mesmo, é aquecida por 2 horas. E no final, você obtém a nanopartícula. Já no caso do hidrotérmico, você precisa de altas pressões para a reação acontecer. Então, todo o conteúdo do balão é transferido para uma autoclave e ela é aquecida no forno por 3 horas. E, ao final, você também obtém a nanopartícula. No esquema 2, está descrito o método da decomposição térmica e também o recobrimento da CNP com sílica mesoporosa pelo método de Stauber. Aqui nesse caso, diferente do anterior, a gente tem como agente complexante o ácido oleico, o nosso solvente é um octadeceno. E a mistura ela é mantida a 300 graus por 1 hora sob a atmosfera inerte. E, afinal, você obtém a nanopartícula. E disso você pode fazer 2 recobrimentos diferentes. O primeiro é usando a própria matriz da nanopartícula como recobrimento, em que você vai ter o mesmo processo, só que ao invés de usar todos os precursores de íons terraçados, você vai usar só o do ítrio, e você também vai dissolver a nanopartícula no meio. E ao final você vai obter a nanopartícula recoberta com uma camada da matriz. Ou você também pode fazer recobrimento com sílica mesoporosa, que consiste basicamente em misturar a nanopartícula com brometo de cetrimônio, que vai agir como precursor dos poros. Então, adicionar tetraetoxicilano e uma base forte, que age como um catalisador da reação de formação da sílica ao redor da nanopartícula. Aí, por fim, as UCNPs recobertas com a sílica elas são misturadas com nitrato de amônio para remover o brometo de cetrimônio e formar os poros da nanopartícula. Aí, todas essas amostras elas foram caracterizadas usando difratometrias de raio-x para analisar a fase cristalina e fotoluminescência em pó com excitação em 980 nanômetros. Aqui na tabela 1 tem todas as amostras preparadas a partir do esquema 1, mostrando tanto o método utilizado quanto a temperatura empregada na reação, na etapa final da reação. Aqui na tabela 2 tem todas as amostras preparadas pelo esquema 2 e quais os recobrimentos foram feitos em cada amostra. Analisando os difratogramas, a gente pode perceber que todas as amostras preparadas apresentaram alta cristalinidade e pureza de fase, sendo que os métodos hidrotérmicos de coprecipitação resultaram somente em nanopartículas alfa, a gente pode perceber aqui, enquanto o método de decomposição térmica produziu as nanopartículas de fase beta, como a gente pode perceber aqui. As beta-CNPs são muito mais luminescentes que as alfa-CNPs devido à simetria da estrutura hexagonal ser menor, que possibilita o relaxamento da regra de Laporte, que diz que as transições entre os orbitais de mesma paridade, que no caso é 4F e 4F, são proibidas. Porém, a menor simetria ela causa uma certa mistura entre os orbitais 4F e 5D dos íons dopantes, diminuindo assim o caráter 4F puro desses orbitais e aumentando a probabilidade das transições eletrônicas ocorrerem. Entre as alfa-CNPs, a gente pode perceber que aquelas preparadas pelo método hidrotérmico têm maior luminescência que aquelas preparadas pelo método de coprecipitação, como a gente vê aqui no espectro de emissão. Isso acontece porque provavelmente as preparadas pelo método hidrotérmico são maiores, porém as imagens de microscopia eletrônica são necessárias para confirmar o tamanho delas. Já entre as beta-CNPs, que a gente pode analisar aqui nesse espectro, a gente vê que as amostras que foram revestidas pela matriz, elas têm uma luminescência muito maior do que aquelas que não têm revestimento. E isso acontece porque o recobrimento ele blinda os íons dopantes próximos da superfície, diminuindo assim os efeitos de supressão causados pelo meio químico, além de também diminuir a quantidade de defeitos superficiais da UCNP. Já o revestimento com sílica ele acabou diminuindo a intensidade de emissão das UCNPs. E isso acontece em parte por conta do efeito de espalhamento da luz, tanto de excitação quanto emissão, que é causado pela sílica. Porém, a camada de sílica ainda assim é muito importante porque ela aumenta a estabilidade das UCNPs em água, que é muito presente nos testes bioanalíticos. E por fim, comparando a luminescência de Herb e túlio, a gente viu que a intensidade de emissão do túlio também é muito menor do que a do európio.
Isso acontece porque, como a gente viu no diagrama de energia lá atrás, o mecanismo de transferência de energia do Ytterbium para o túlio requer mais fótons do que do que a transferência de energia do Ytterbium para o Erbio. Então, o rendimento dele final é menor. E, além disso, a probabilidade de ocorrência de relaxações cruzadas não radiativas entre entre os íons de túlio e túlio é muito maior do que no caso de íons Erbio-Erbio. Isso acaba também diminuindo seu rendimento. Aqui embaixo a gente tem umas imagens das nanopartículas em pó, aqui da nanopartícula cúbica, aqui na fase hexagonal e na fase hexagonal recoberta pela matriz. E aqui comparando as luminescências das amostras de Erbio preparadas. Tanto aqui a cúbica, a hexagonal e a hexagonal recoberta pela matriz. E assim a gente pode concluir que as beta-CNPs elas demonstraram muito mais promissoras para o andamento do projeto e mais caracterizações, como imagens de microscopia, vão ser feitas para entender melhor a estrutura das CNPs. E além disso, também a gente vai fazer mais estudos para poder conseguir contornar esse efeito negativo na luminescência causado pelo recobrimento com sílica mesoporosa. Aí, por fim, eu gostaria de agradecer ao CNPq pelo financiamento do projeto, ao IFISC pela infraestrutura cedida e a todos os membros do LEMAF que contribuíram muito para o meu aprendizado durante a realização do projeto. É isso, obrigado a todos e até mais.